Nascida em Araçatuba, São Paulo, Ivana Arruda Leite é socióloga, funcionária pública, romancista e contista, tendo conseguido publicar seu primeiro livro somente aos 50 anos, quando ganha notoriedade em obras de temática feminina e urbana. Meu nome é Ivana Arruda Leite, tenho 60 anos, nasci em Araçatuba, que é noroeste do estado de São Paulo, vim muito pequena para São Paulo, então me considero paulistana. Aqui eu fiz minha vida, né? Sou socióloga, funcionária pública e da prefeitura e escrevo desde muito pequena, desde a adolescência. Embora só tenha conseguido publicar aos 50 anos, há 10 anos que eu estou no mercado. Eu só publiquei tão tardiamente, aos 50 anos, embora tenha sido na hora certa, hoje eu vejo isso, mas não porque eu quisesse. Eu batalho pela publicação desde sempre. Só que lá pelos anos 70, que é quando eu estava nos meus 20 anos, era muito difícil publicar, mas difícil mesmo. Então eu escrevia loucamente, eu encadernava, uma vez por ano eu pegava todos os meus contos, mandava para todas as editoras, recebia a tal cartinha, não, seus contos são lindos, mas não se enquadra no perfil da editora, que é a cartinha padrão, e assim foi. Então não foi uma vida de braços cruzados, esperando, foi uma vida de muita batalha para ser publicada, onde nada dava certo. Não acontecia. Até que, quando eu fiz 50 anos, uma amiga da minha filha me apresentou para o Marcelino Freire. E daí ele gostou dos meus contos, me levou para ateliê editorial. 6 meses depois eu estava com o meu primeiro livro de contos publicados. O fato de eu ter sido criada em São Paulo, claro que influenciou. Primeiro porque era outra São Paulo. Eu peguei a São Paulo ainda provinciana, pequena, com a televisão começando. Então, era anos 70, eu estava na adolescência, que era Rua Augusta. Tudo isso faz parte da minha literatura. A minha formação foi muito devida à escola, que me obrigava a ler coisa boa. E nem amigas intelectuais eu nunca tive. Então, era a escola mesmo. Eu lia muito crítica de livro de jornal. Meu pai sempre assinou o jornal. Então, todo livro que o cara mandava ou dizia que era bárbaro, eu pedia para comprar. Enfim, minha formação foi meio eclética. Até porque a minha família nunca foi intelectualizada, não eram de grandes leitores. Meus pais estudaram pouquíssimos. Na minha casa nunca teve... Tinha Jorge Amado, tinha uma coisinha assim ou outra. Então, o meu ambiente não era de leitura, mas eles nunca me impediram também. E me deram uma coleção do Monteiro Lobato aos 10 anos de idade, que foi o suficiente para me alimentar para a vida inteira, né? Lá eu me formei, lá eu quis escrever histórias, e lá é o meu imaginário, ele é moldado no sítio do Pica-Pau Amarelo. O Nelson de Oliveira uma vez disse que eu escrevo sobre um tempo mítico. Não que minhas personagens sejam arquétipos, elas são mulheres de carne e osso, mas são quase fábulas. Eu trabalho num registro onde o tempo é meio imóvel, entendeu? Então, os contos que eu fazia em 1980, eles precisam de poucas modificações. É isso. Claro que muda, claro que eu sofro influência, claro que a internet deu um outro ritmo para a minha fala, para o meu pensamento e, consequentemente, para a minha escrita, mas quando eu mergulho mesmo na literatura, na minha seara, eu vou para um outro tempo. Uma marca da minha literatura, eu te diria que, ok, são questões femininas, mas não é a mulher do chororô, não é a mulher que reclama, não é a mulher submissa, não é a feminista, entendeu? Eu trabalho com uma mulher, e isso dizem
é a minha marca, uma mulher brava, uma mulher irada, uma mulher vingativa, uma mulher possuída por um ódio. Então, ela é submetida, ela vive um pouco às custas ou em função desse homem, tá? Mas ela dá a volta por cima, ela mete o pé na bunda dele, e ela xinga e ela vai para a luta. O meu barato é contar histórias, tanto é que eu me saio muito bem e eu acho uma delícia escrever infantil ou infanto-juvenil, porque lá é só narração. Quer dizer, não é só narração, claro que a linguagem está presente, mas lá o máximo, né, da narrativa é quando você conta uma história para a criança. É esse encantamento que eu quero provocar nos meus leitores, ainda, aquele da contadora de histórias. Quanto à internet, eu acho que ela mais atrapalha do que me ajuda. Ela me rouba um tempo infinito, ela não se mistura com a minha literatura de jeito nenhum, são terrenos bem diferentes, só que ela é um escoadouro, entendeu? De ideias que, de outra forma, ou se não fosse ela, talvez rendessem muito mais na literatura, porque literatura e internet são inimigos mortais. Na produção, eu digo, tá? Porque meu blog não tem nada a ver, ok, eu publico meus contos lá, mas não que eu vá fazer literatura no blog, muito menos em Facebook ou Twitter. É legal, essas redes são legais para você se comunicar com seus leitores, não é? Para avisar, para papapá, conversar, mas literatura é outra história, é sem conexão. Eu sou tida como um dos elementos da geração 90, que é porque quando o Nelson de Oliveira lançou a segunda antologia dele, Os Transgressores, eu estou lá. E eu estava recém-editada, então eu sempre fui metida nesse bolo da geração 90. Eu sempre brinco que eu sou a mais velha da nova geração, né? Porque agora nem é mais nova geração, porque já tem geração 00, enfim. Houve um momento em que a gente tinha alguns pontos em comum. Primeiro, morávamos todos, não só na mesma cidade, como quase no mesmo bairro, todos aqui na Zona Oeste, frequentávamos o mesmo boteco, bebíamos cerveja juntos, éramos amigos mais do que colegas, né, de profissão ou de ofício, e nossa temática é urbana. Agora, hoje já cada um está no seu caminho. Naquela época éramos todos jovens contistas, basicamente, paulistanos inéditos. Quem me vê com esta coroa na cabeça e este manto cravejado de brilhantes sobre as costas é incapaz de me imaginar nua embaixo do corpo de Felipe. Este mesmo que se ajoelha à minha frente e me jura fidelidade como um súdito qualquer. À noite, nos aposentos reais, ele sempre expressa um certo nervosismo ao me ver de pernas abertas. Eu entendo, não deve ser fácil comer uma rainha. E o último, Gilda. Pode ter palavrão, né? Gilda, ao homem que não me quis. Nunca houve mulher como Gilda, ruim como a peste. Seu prazer era atazanar a vida de quem estivesse ao redor. Na hora de escolher a profissão, foi ser manicure. Sangrava as clientes de propósito, só para vê-las pulando na cadeira. Um dia foi chamada para fazer o pé de Damião. Achou o pé do rapaz tão lindo, tão macio, que não teve coragem de feri-lo. Pela manhã, ao vê-lo nu sobre a cama, comentou como se fosse sem querer. Sabe que eu pensei que seu pinto fosse maior?